Pensamento in natura. Esta série é o meu divã. Esta série, diferente das demais, diferente, por exemplo, desta, Insight Filosófico, olha aqui, Insight Filosófico, na hora, onde não com pressa, mas com diligência, eu pego o tema e Insight Filosófico, pode ser, alguém se confunda, com liberdade para tratar sobre aquele tema que me veio como um insight. É a experiência máxima de um insight. Embora, veja só, como um simples canal, um simples projeto, de um simples escritor, que é o meu caso, que estuda filosofia, mas que como já fez letras, gosta de literatura, enfim. Então, escrever sobre filosofia não é muito difícil para quem gosta de literatura, pois literatura está cheia de conteúdo filosófico. Pois bem, esta série é o meu divã. Porque esta série, eu não preciso da diligência do insight filosófico, nem preciso de livros, como num livro qualquer, embora eu os tenha e possa tê-los disponíveis, inclusive até para tratar deles. Eu não tenho nenhum compromisso com o tempo, como tenho que fazer com outros, acabei tendo que fazer. Por mais assistemático que eu tente ser, desde o princípio, e quero que você volte aqui para o começo, primeira série, que eu chamava de aula. Mas enfim, eu nunca quis ser sistemático. E eis a questão. No passado deixamos presos os nossos sistemas. Por mais caótico que você tente ser, você criou um sistema e você olha para trás e você vê toda uma teia formada. É assim que constrói a realidade, é assim que se constrói a vida. Então, eu tenho sido pacífico. Por isso as coisas se organizam de alguma forma. Eu tenho sido tranquilo. Por isso as coisas se organizam de alguma forma. Eu tenho sido bem-humorado, por isso tem a série A Cunha nas Filosofia, que agora, a segunda temporada está exclusiva no Facebook. Mas a primeira temporada pode ser vista aqui, alguns episódios. O card foi colocado. Então, o pensamento in natura é um divã. Aqui eu posso tratar das coisas sem compromisso com o tempo, sem compromisso com sistema, embora esteja me dando conta de que o canal está ficando sistemático e tem que ficar. O passado dele vira uma teia, o passado dele vira um sistema. E aí é nesta série que eu tento escapar do sistema. A ironia sempre está presente no Filosofia de Tudo. Mas eu li um resumo. Onde é que está essa bexiga? Um resumo de Kierkegaard. E eu sempre cito muito ele. Eu achei muito legal e por isso, momento num livro qualquer, eu queria apresentar para vocês este manual, esse curso de filosofia, que é muito interessante. De Antônio Rezende. 18ª reimpressão para professores e alunos de ensino médio e graduação. Bom, eu que faço graduação de filosofia, tenho recorrido a ele e tenho gostado. Um beijo para Thaís. Eu vou falar, inclusive, nesse tema, quando eu falar sobre Kierkegaard, quando eu falar sobre
meritocracia, mérito, graça e determinismo ou predeterminação. Há um paralelo entre essas coisas. A gente discutiu sobre isso, por isso que eu estou falando. Um grande beijo. Pois bem, eu estava lendo aqui um resumo sobre Kierkegaard. Eu já tinha lido Temor e Tremor e o conceito de angústia. O conceito de angústia eu li parcialmente e preciso ler, enfim. Depois eu vou lançar um vídeo como ler 7.200 páginas em um ano. Eu vou dar dicas sobre isso. Talvez eu grave um vídeo e já esteja o card aqui, se você já estiver mais na frente. Eu já penso logo no futuro. Se você estiver mais na frente, o card já deve estar colocado. Se você tiver hoje mesmo, não. O irracionalismo de Kierkegaard. Aí eu vi esse resumo nesse manual e achei muito legal porque me lembrei dos conceitos que eu tinha lido e dei uma relida, né, na definição do irracionalismo. E aí fui vendo, voltando a falar da dimensão estética, o homem sedutor me chamou a atenção porque o homem sedutor aqui, ele quer prazer muito além do mero prazer. E há uma dimensão do homem sedutor em nós. Há uma dimensão do estético em nós. Tudo é vaidade. As dimensões ética, estética, elas são sobreposições que há em nós, a partir de nós, a partir do nosso olhar, da nossa verificação do mundo, do que é mundo e da nossa interpretação do que é mundo. E o modo como ele interage conosco através da intersubjetividade. Bem, como eu olho o mundo? Eu tive refletindo sobre isso. E como remeter ao conceito de mérito e demérito, e graça e desgraça, porque são conceitos antagônicos. E o que é o problema que da gente ficar preso a esse racionalismo hegeliano, das mínimas coisas e tal, é que a gente não chega a lugar nenhum. É porque a gente não chega a lugar nenhum e a gente não encontra mérito nem demérito. A gente também não tem como, por exemplo, defender a meritocracia baseada nisso. Por quê? Senão a gente teria que dar definições meritocráticas para cada ato, cada movimento que exista no planeta. Cada movimento. O movimento de um átomo teria mérito próprio ou não? O átomo decide, ele tem poder de decidir se vai se chocar ou não, se vai fazer espinho ou não, se vai entrar em laço quântico ou não. Enfim, o átomo tem vontade própria, desejo, determinação e mérito, merece ganhar ou perder pontos, ou seja lá o que for, como seja medido, dinheiro no trabalho. Enfim, meus átomos, minhas células, elas merecem ou não merecem, entende? Então, assim, as mínimas coisas a gente teria que meritocratizar tudo. Não. Tudo indica que a multiplicidade de possibilidades na probabilidade matemática, probabilisticamente falando, o que explicaria universos paralelos, mas enfim, nossa consciência sempre tem a ideia da escolha de um, porque ela sempre decide por um, a cada microinstante. Então não importa os paralelos eles não foram decididos, porque você percebe um. Então isso explica claramente o gato de Schrödinger e tal, física quântica, essa porra toda, mas não explica. Não explica mérito, meritocracia.
E muito menos se tudo é de graça, se tudo é dado pelo universo para usufruirmos. Porque é aí que está. Se tudo é dado, é graça. Graça, é coisa. O sol é meu, o ar é meu, eu respiro, eu não pago por isso. Enfim, graça. Favor não merecido. Esse é o conceito mais elementar, mais básico, mais possível de ser explicado. Também não justifica mérito. Porque aí, se é imerecido, não tem mérito. Porque se excede a minha capacidade de racionalizar, como é que eu posso racionalizar o mérito ou demérito de terceiros se eu não sou capaz de racionalizar o meu próprio mérito ou demérito em relação às coisas? Por exemplo, eu nunca tenho certeza se eu mereço mesmo. Se eu tivesse certeza, eu nunca ficaria com sentimento de culpa. E às vezes a pessoa não fica. Aquela sensação de que, será que eu merecia isso? Será que eu não vou ser punido? Inconscientemente isso vem porque a gente não confia em si mesmo. Se não confia em si mesmo, não confia no próximo. Como é que a gente pode dar mérito ou demérito às coisas? Ou seja, não dá para ver uma meritocracia, porque meritocracia seria um governo com base em mérito. Você pode utilizar elementos de meritocracia juridicamente para poder equilibrar o sistema, para poder tentar criar uma democracia o melhor humanamente possível. Mas você não pode radicalizar no conceito de Adam Smith, por exemplo, e na meritocracia, em um governo totalmente meritocrático, porque você não pode sequer julgar o mérito de causas. Então, no máximo, você pode se basear numa constituição, numa causa jurídica. No máximo. Mas você não pode viver de um sistema, não tem como, não existe no mundo um sistema completamente meritocrático, porque sempre vai ter gente que não mereceu tanto e vai acabar tendo mais bens. Até o conceito de bem é relativo. O que é bens? O que é ganho, perda? O que é dinheiro? Dinheiro é bem? Então quer dizer que uma pessoa pobre é um demérito. Mas espera aí, e se ela é pobre e é feliz? O que é felicidade, né? O conceito de felicidade, complexo, enfim. E se ela é pobre e satisfeita, feliz, enfim, feliz mesmo? É um demérito ser pobre? Não, é um demérito, seria, né? Porque ela mereceria ser rica, mereceria, ela quer ser rica. Então assim, onde fica mérito e demérito quando você não tem nem como referência o que é bom ou ruim? Isso está totalmente influenciado por uma moral, por uma sociedade, por um sistema de convenções. Então é impossível determinar que a meritocracia pode ser uma coisa que funciona plenamente. Assim, é um mito. A meritocracia é uma criação humana. O conceito de mérito já é um conceito humano. Eu mereço ou não mereço. Os animais nem pensam nisso. Né? Nós somos jogados no mundo. E temos que crer ou não se aquilo é um ato em si, o ato de ser. Isso é ato ou é mera pulsão? O ato de ser. Porque o ato de agir pode ser mera pulsão. O agir pode ser mera pulsão. Mas o ato de ser. Aí você pensa em ser e existir. Aí você liga ser a existir. Você não separa a dimensão de ser da dimensão de existir. Aí a gente teria que voltar a Aristóteles e tudo mais. E sempre houve essa dualidade. E aí você chega até Heidegger e a fenomenologia e você tem ser e existir como conceitos fenomenológicos. O Dasein, que é o ser aí, que interage no mundo, a partir do meu olhar e da minha interpretação do que é, mas ao mesmo tempo o existir, que é a manifestação disso. E se eu for mais profundo, eu vou dizer, mas que manifestação é essa, se não a própria interpretação que eu faço dessa manifestação?
e entrar num parafuso infinito. Como não cair nisso? Ahá! É crer na graça. E não que tudo é... Porque assim, nós cremos... O que é crer na graça? Soa religioso. Não. É diferente do mérito. Porque aí você, quando é mérito e demérito, uma coisa é positiva e outra negativa. Uma tem que ter positividade e outra tem que ter negatividade. O conceito de Adam Smith, por exemplo, para mérito, e que justifica a meritocracia, ele é um conceito baseado em que o homem é um ser de barganhas, porque ele pega os mamíferos e observa comportamentos relativos ao homem, comportamentos animais que estão ligados ao homem e ao Homo sapiens, mais precisamente, e que também sugerem barganha. Embora os primatas não tenham desenvolvido, nunca tenham falado em barganha. O ser humano é que fala em barganha porque ele quer olhar com o olhar da barganha. Então, ele quer justificar a meritocracia a partir do fato de que esta relação entre mamíferos e esta relação entre humanos é pura barganha. Caso fosse verdade, não haveria espaço para compreensão, amor e dar de graça. Não haveria espaço para isso, porque tudo seria barganha. E aí tudo seria racionalidade. E partindo do pressuposto que tudo é racionalidade, a gente cairia em Hegel, que você encontraria uma razão última, racional, que explicasse tudo com base na causa e efeito, para que haja mérito. Porque para haver mérito precisa haver causa e efeito, e tudo tem que ter uma razão de ser com base na racionalidade hegeliana, e tudo tem que ter causa e consequência. Ou seja, vale a lei de Talião, vale pagar pelo que fez, então é ação e reação mútua. E isso é infinito, isso não acaba nunca, enfim, porque ninguém vai chegar na razão última, porque o racionalismo ele é limitado, o racionalismo para por aí. E o que é o irracionalismo de Kierkegaard? Que deu origem ao existencialismo. O irracionalismo de Kierkegaard, ele quebra esse karma infinito, esse ciclo infinito que a razão vai chegar nas mínimas coisas e ela nunca chega, porque a razão ela não crê no infinito. Por que a razão não crê no infinito? Porque somos finitos e o infinito ele é um vir a ser constante. E como ele é um vir a ser constante, a gente está sempre no momento posterior e posterior, a gente ainda não viu o momento posterior, a gente só tem como referência o passado e a gente projeta o passado no futuro. Só que a gente vê um ciclo de coisas acontecendo, mas como tendo projetado o passado no futuro, a gente projeta frustrações, porque a gente vê em outras pessoas a referência e acaba tendo frustrações. Quando, na verdade, essa linha histórica, ou essa linha, sei lá, imaginária, temporal, espaço-temporal, que o racionalismo faz para poder chegar às razões primeiras ou últimas, e não consegue por causa desse infinito, e a gente não consegue imaginar o infinito por ser finito, a gente precisa quebrar com isso, e aí vem o irracionalismo. Nem tudo é explicado pela racionalidade. Então há algo que nos precede e algo que nos excede, que excede a capacidade da racionalidade, um teto para a racionalidade.
Ah, mas se esse teto é quebrado dia a dia, ou instante a instante, ou, enfim, o próprio instante ele é questionável. Porque para aquilo que é, todo instante é ao mesmo tempo. Que para a eternidade tudo é agora. Tudo é um instante só. Então a relatividade faz com que esse conceito seja absurdo. E Kierkegaard olha para a pessoa e diz, exige fé, exige um mergulho no nada, no absurdo, no vazio. É esse mergulho no absurdo kierkegaardiano que explica o irracionalismo, a corrente irracional. Que assim, baseia muito dos princípios daquilo que eu falo, mas é lógico, eu não sou kierkegaardiano. Como eu já falei, eu não gosto de ficar preso a sistemas. Então a ideia é me abrir, abrir o pensamento, ao inédito. Mas quando você pega alguma coisa como essa, como por exemplo o conceito do que transcende, do que excede o que é racional, tudo que é racional, você traz à tona, você como um imã, diversas correntes filosóficas, diversas coisas de correntes de pensamento que apontam sempre para esse mesmo enigma, vamos dizer assim, que é o vir a ser, o instante. Então isso causa em certas pessoas pânico, angústia. Por isso que Kierkegaard trata muito no conceito de angústia. O que será o vir a ser, enfim. E ele é uma pessoa que foi assim, ele é uma pessoa traumatizada porque ele veio de um mundo protestante e que tinha muita hipocrisia, né? E tal, numa Europa de muita barganha, um conceito calvinista, histórico, né, religioso, se eu não me engano calvinista, ou enfim, mas de uma linha em que havia trabalho, em que havia mérito, em que havia muita honra ao mérito, muito louvor. E Kierkegaard denuncia isso como sendo a própria coisa que Jesus, porque Kierkegaard ele tinha Jesus como chave hermenêutica, Kierkegaard tinha Jesus como chave hermenêutica. Você vê que Kierkegaard, muita gente o trata como filósofo cristão, mas ele foi contaminado pelo cristianismo por ter vivido dentro da bolha cristã, mas ele conseguiu sair dessa bolha com a mensagem do Evangelho de Jesus, pura, enfim, pura não, porque não tem como, mas assim, sair com a mensagem do Evangelho e se despide da religião da qual ele veio. Mas aí ele chegou a conclusões, enfim, abandonou uma moça lá que ficou esperando o casamento dele, um cara meio esquisitão, sabe? Meio donzelão. Ele tem uma coisa meio donzelão de ser, mas não sei, pra época, né? Sei lá. Só que o cara, velho, é um gênio, né? E esse conceito de angústia é mesmo. O ser humano, quando ele não está, ele está na expectativa, a expectativa que gera a angústia. E a confiança, ela aplaca, ela acalma a angústia. Então, está no conceito de angústia a chave que aponta para que não haja angústia. A pacificação. E essa pacificação transcende o confiar, o mero confiar. Porque, beleza, eu estou confiante, você sempre melhora. Mas a técnica, o exercício da técnica, ele vem do racionalismo, da ideia racionalista pura. E que é limitada porque, como ela não concebe o infinito, por si só, qualquer técnica que se crie vai ser limitada.
porque está limitada ao passado, como eu falei. Então ele propõe o salto quântico. Só que na época dele não tinha mecânica quântica, então era mais difícil dizer. Ele não cria na sobreposição quântica porque ele nem na cabeça dele nem imaginava. Só que ele propõe um mergulho no absurdo. E é após o mergulho no absurdo que é uma espécie de revelação, entendeu? Desse que seria a verdade pura do Evangelho, amor ao próximo, enfim, aquela coisa toda. O amor como a essência de tudo, mas de uma forma pura. Que depois do mergulho é que o cara percebe, tipo, e ele mesmo dizia que não tinha fé, enfim, vários livros dele, porque não dava esse mergulho, embora se sentisse confiante, mas estava sempre naquele processo, porque o processo é o próprio caminhar, na visão dele. E como não tinha sobreposição quântica para ajudar, né, que podia dizer que tudo é agora, então ele ainda, ao mesmo tempo que ele teve uma visão aberta, ele ainda estava preso à linearidade newtoniana, que dá angústia. Ela é muito linear. Só que o problema é que até para falar a gente é linear. E é cansativo também falar. Então, como vencer essa linearidade? Essa linearidade? Quebrar esse paradigma. Nosso cérebro não foi concebido para isso. Nosso cérebro tem 60 mil anos. Ele ainda está criando sinapses novas. E espere novas sinapses. A evolução continua. Seres humanos, a evolução não para, a transformação não para. Mas o que é eterno, como disse Kierkegaard, e eu concordo com muito do que ele disse. O que é, é. E aí remete, eu já vou voltando lá para os pré-socráticos, né? Para Parmênides. O que é, e o que não é, não é. Você já parou para pensar que o nada não pode existir? Por que o nada não pode existir? Porque o nada existindo é algo. O nada ele só é nada enquanto não conhecemos, enquanto ele não é observado. Então nada não existe, nada é. Aí você imaginando um Deus, chamando de Deus ou chamando de ser, ou chamando de qualquer coisa que não seja nada, só para tirar o nome de nada, porque tanto faz nada que são 4 letras, N-A-D-A, e Deus são 4 letras, D-E-U-S. E ser são 3 letras, C-E-R, enfim, to be. Qualquer coisa que você queira nomear ou não, que seja, que se possa haver uma relação interpessoal, intersubjetiva, dentro da sua própria subjetividade, sendo em você como consciência, manifesta. Você pode então chegar a uma conclusão que nunca é conclusão, porque na relatividade do espaço-tempo em que vivemos, conclusões não podem ser definitivas enquanto vivemos no espaço-tempo. Não podem ser definitivas. Mas leva à conclusão parcial, mais interessante, uma especulativa, lógico, puramente especulativa, até o que eu estou fazendo até agora, tudo é especulação, embora eu tenha retirado aqui de Kierkegaard, mas estou especulando, é que tanto Deus ser, vamos chamar de Deus, que é mais simples, Deus não existe. Nada não existe. O ser não existe. É. Mas o nada, ele não é, porque ele não é. Para se referir a nada, é um conceito negativo. Quando é negativo, é nada e também não é. Então, é um absurdo, é um conceito paradoxal. O próprio nada é um conceito paradoxal. Ser é mais entendível, porque nós simulamos ser, embora estejamos estando. Não ser. Ser é definitivo. Ser é a consciência. Percebe? Ela não muda de idade. Você aprende coisas novas,
Mas aquela consciência, aquilo que faz com que você saiba assim, eu estou aqui. Não envelhece, não muda de idade, não muda de tempo, está sempre do mesmo jeito, como se fosse sempre aqui e agora. É uma percepção que é sutil, mas se você parar para pensar, ele está sempre aqui e agora. Então é ser. A gente sente o ser, a gente não sente o nada. Tanto que quando a gente entra em pânico, muitas vezes vem um vazio existencial, que é essa falta de referência em si mesmo e a referência de ser. Isso é quase nada, uma espécie de buraco negro, mas não é o nada. Porque o nada, como eu disse, não tem como existir. Se ele existisse, seria algo. E o que é, transcende o nada e atravessa a barreira do nada, embora a existência seja mera passagem. Como trata o budismo, a existência é fluxo eterno. Concordo, fluxo eterno. Mas algo que transcende o fluxo eterno, embora ele seja só possível de ser intuído e nunca provado, porque tentativas de provar, meu amigo, na ciência, se você provar, por exemplo, a existência de Deus, eu vou dizer a você que é mentira. Porque existir, qualquer coisa que possa existir, se manifestar, ela está sendo uma coisa terceira, manifesta. Como ente, como fazendo parte, como vindo da matéria. Então eu também sou Deus, assim como essa coisa que vem, por mais que ela seja maior que eu ou menor, até porque tamanho não importa. Tem que ser o que transcende a existência, aquilo que é. Ele transcende a barreira do absurdo. Física quântica não explica. Física quântica vai entrando nos meandros da matéria, até a gente se dissolver, até a gente aprender a se teletransportar, até a gente fazer qualquer coisa. Mas é dentro do universo da Matrix ainda. Sair da Matrix, dessa Matrix, para uma outra ordem, é uma outra ordem que a nossa parca linguagem, por mais que eu tenha estudado etimologia das palavras e tudo, nossa parca linguagem é incapaz de transmitir, de expressar, enfim, melhor do que isso, né? Pois bem, pensamento in natura, vindo in natura, e com um livro indicado num livro qualquer, e é isso aí. E sente em casa, né, mais à vontade aqui, mais brother, assim, mais amizade, negócio cheio de formatação. Vamos deixar as formatações para os outros. Nisso aqui a gente fica mais à vontade, batendo um papo mais gostoso, mais íntimo, sim, na moral, na brodagem, na amizade, né? É isso aí, bro. Ficamos por aqui. Por hoje é só. Um beijo para todos, todas, amigas e amigos do canal. Não esqueçam de seguir a página, curtir o canal, curtir a página, seguir o canal e tudo mais. Um grande beijo e até a próxima.